A carta aos Filipenses, se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, enquanto você vai localizando, eu quero agradecer mais uma vez essa rica oportunidade que nos é concedida, através do pastor Samuel, representando nessa noite o nosso presidente, Bispo Ides José do Carmo. Que Deus possa recompensar grandemente por essa rica oportunidade. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus, aleluia. Interessante, irmãos, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver um acontecimento que mudou o rumo da história. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e na verdade, Deus criou o homem para estar se relacionando com Ele, para estar em contato com Ele, vivendo ali com Ele, e nós sabemos que havia uma íntima comunhão entre Deus e o homem. Mas Deus também estabeleceu para com o homem que ele deveria obedecer certas regras. Então, quando Ele criou o homem e Ele o colocou no jardim ali do Éden, Ele disse que eles, Adão e Eva, eles estavam livres para comer de todos os frutos, de todas as árvores que estavam ali no jardim do Éden. Mas Deus estabeleceu que eles não deveriam ir além de uma árvore, que eles deveriam preservar o fruto daquela árvore. Na verdade, quando Deus fez isso, Ele estava dizendo o quê? Ele queria o quê? Que o homem tivesse uma obediência para com Ele, temor para com Deus, para com o seu Criador. E nós sabemos a história. A serpente tentou Eva, ela acabou cedendo, deu ao seu marido, e a partir desse momento, o pecado original entrou na vida do ser humano. A partir da queda de Adão, os homens passaram a viver sobre o pecado. O pecado original entrou na vida do homem de uma maneira terrível, porque havia Deus dito a eles que o dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E na verdade, no dia que eles provaram do fruto, houve a morte moral e espiritual do ser humano, que posteriormente veio a morte física também. Então, os homens passaram a viver fora da presença de Deus, distantes de Deus. A partir daquele momento, o próprio Adão e Eva se esconderam de Deus. Quando Deus veio ali no jardim procurar por eles, se esconderam. E eles perceberam que estavam nus, porque o pecado entrou, a corrupção entrou na vida deles, e eles entenderam que eles estavam nus diante de Deus, coisa que não havia acontecido anteriormente. E o próprio Deus providenciou cobri-los, para que eles não estivessem mais nus diante dele. E ali, a partir daquele momento, os homens passaram a viver consciente de que estavam fora da presença de Deus. E Deus proveu meios, através da lei de Moisés, da lei mosaica, para que o homem pudesse ter o seu pecado atenuado. Mas isso não era suficiente. Deus queria que o homem estivesse numa comunhão íntima, total com Ele. E Deus olha para a terra e Ele vê que os homens necessitavam de algo maior. Então Ele envia
à terra Jesus Cristo, para então se fazer vítima por toda a humanidade e morrer na cruz do Calvário. A maior dádiva que nós recebemos da parte de Deus e de toda a história é o nascimento de Jesus, é a encarnação de Cristo e Ele andando aqui na terra com todas as suas criaturas. Mesmo sendo Deus, estava o Criador andando com as suas criaturas aqui na terra. E quando Jesus veio, Ele veio trazendo algo diferente para a época. Ele veio trazendo o quê? Humildade, graça, sabedoria, para que os homens entendessem que estar diante do Pai não era por esforço próprio, mas era pela graça. E a graça era o próprio Cristo, estando diante dos homens e se fazendo homem para morrer ali na cruz. E quando Jesus estava aqui na terra, Ele olhou para a humanidade e Ele percebeu que os homens haviam feito dissensões entre eles, entre as classes. Os ricos não se comunicavam com os pobres. Havia um distanciamento dos homens que estavam em classe elevada com os de classe mais baixa. E Jesus então traz o quê? Ele veio para os marginalizados, para aqueles que estavam fora do contexto social. Ele veio trazer uma novidade de vida, uma esperança para aqueles que estavam se sentindo menosprezados, porque Jesus veio para libertar os cativos, para trazer novidade de vida, para transformar a vida do ser humano. E agora Jesus, então, Ele está agora com essa difícil experiência e ao mesmo tempo emocionante. O Criador diante das suas criaturas e andando aqui na terra, mas mesmo assim Ele se coloca como um jovem judeu, como alguém que nasceu na manjedoura, como alguém que veio, mesmo sendo profetizado por grandes profetas, que poderia estar aqui com grande pompa. Ele agora nasce de uma virgem numa manjedoura, vive no meio de pessoas comuns, chama para discípulos pessoas comuns da época em que ele vivia, e ele agora está andando, enfrentando tudo que ele pode enfrentar. E um dos maiores conflitos que Jesus enfrenta é os religiosos da época. Ele então encontra com os saduceus, com os fariseus, e agora ele está diante dele, e ele na verdade está contradizendo tudo aquilo que eles faziam, porque na verdade eles estavam preocupados em aparecer santos para a sociedade, mas não estavam preocupados em trazer o homem à presença de Deus. Eles queriam trazer uma aparência de santidade, se mostrar acima dos demais, como se eles fossem superiores, mas eles não estavam preocupados com as almas carentes da graça de Deus. E Jesus agora, então, confronta eles, confronta os zelotes, os saduceus, os fariseus, os membros do sinédrio, porque, na verdade, Jesus estava trazendo o quê? Esperança para aqueles que não tinham mais esperança de nada. Jesus estava trazendo novidade de vida. Jesus não estava trazendo julgamento sobre aqueles homens que estavam fora da presença de Deus, mas Ele estava vindo para trazer eles à presença do Pai, para dizer que Ele estava ali agora disposto a perdoar os seus pecados, para que eles pudessem ter a experiência de estar diante de Deus, diante do Pai, do Criador. Ele então não vem com pompa, Ele não vem como eles esperavam, um Messias grandioso, guerreiro, mas Ele vem simples, humilde, e agora Ele está andando no meio das pessoas, e Ele tem pena, Ele tem compaixão, misericórdia daqueles que carecem da graça de Deus. E Ele confronta então os saduceus, os fariseus, e começa a pregar para aqueles homens e aquelas mulheres um evangelho que não é um evangelho que os culpavam, que os condenava, mas um evangelho que trazia eles de volta à presença do Pai, porque Jesus veio chamar os que haviam se perdido. E na verdade, quando Jesus veio, Ele veio com uma missão. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de misericórdia, de graça, Ele olha para a humanidade, e Ele ama a humanidade, e então Ele envia o Filho dEle para morrer na cruz, para resgatar os homens
da sua vã maneira de viver. Deus queria trazer o homem de volta à sua presença. Deus queria trazer de volta o homem para ter comunhão íntima com Ele. Este era o propósito do Pai. Ele criou o homem para estar diante dEle, em comunhão com Ele, andando na presença dEle. E os homens estavam afastados. E só havia uma maneira dos homens se voltar à presença de Deus: alguém sem mácula, alguém sem pecado, morrer por todos os homens, se fazer vítima por todos os homens, e através do seu sangue, todos os homens então seriam perdoados dos seus pecados, das suas maneiras errôneas, do seu viver errado. E agora Jesus então está ali mostrando para eles que Deus desejava os indesejados, porque os fariseus não queriam estar com os indesejados, aqueles que estavam fora do contexto social, aqueles que não tinham posses, aqueles que não tinham uma classe, os pobres, as prostitutas, os publicanos. Os fariseus os odiavam, e os fariseus pregavam um terror sobre aqueles homens. Mas Jesus agora está dizendo: não, eles carecem da graça, eles carecem do amor de Deus, eles precisam voltar à presença do Pai, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive vocês. Vocês também precisam se arrepender, vocês também precisam se voltar à presença do Pai. E Jesus então está com essa missão. E lá, quando nós falamos em Gênesis no capítulo 3, quando a serpente tentou Eva, na verdade era Satanás em cima da serpente para enganar Eva, para desobedecer a Deus. Agora então o inimigo vem novamente tentar fazer com que Jesus não fosse à cruz, porque Satanás sabia de uma coisa: se Jesus for à cruz, eu estou aniquilado. Eu preciso impedir que Jesus vá à cruz. E ele começa a fazer de tudo. E diz a Bíblia aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que Jesus então foi conduzido ao deserto, e ele estava ali no deserto, e ele então começa a jejuar. E diz a Bíblia que ele jejuou 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome. E quando ele teve fome, o tentador tentou fazer com que Jesus fosse dissuadido de ir à cruz, quando ele disse assim, chegando a ele o tentador diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Na verdade, Satanás estava querendo que Jesus tivesse uma humanidade sem conflitos, sem problemas, sem nenhuma dificuldade. E agora ele está tentando Jesus usando a própria palavra de Deus. Mas Jesus disse, respondendo: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós confrontamos o inimigo com a palavra de Deus. E ele continua. E diz aqui a Bíblia que o diabo transporta Jesus à cidade santa e coloca ele sobre o pináculo do templo. E agora ele quer que Jesus salte de lá para dar um espetáculo, um show. Mas Jesus não veio para dar show. Jesus veio para buscar os marginalizados, os pobres, os carentes, aqueles que estão fora do contexto social. Jesus veio para salvar o homem. E agora ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, salta-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Na verdade, ele estava querendo que Jesus ali pudesse dar um show, um espetáculo, e trazer para si a glória, e não a glória de Deus. Mas Jesus disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo não satisfeito, ele transporta Jesus, ele mostra todos os reinos da terra,
E ele disse: se tu prostrares e me adorares, te darei tudo isso. Na verdade, ele estava lutando para que Jesus não fosse à cruz. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Mas Jesus então disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Deus. Ali começou a vitória de todos nós. Ali nós somos vitoriosos, porque ali estava decidido que Jesus iria cumprir o propósito para o qual o Pai o enviou na terra: morrer na cruz por mim, por você, por todos os marginalizados, por todos os pecadores, por todos os carentes da graça, por todos os homens que o aceitaram como Senhor e Salvador. Os fariseus não tinham amor pelas almas. Eles tentavam todo o tempo colocar julgo sobre as pessoas. Mas Jesus veio trazer o abraço da graça. A graça não há como explicar. Ela é uma dádiva de Deus. E a graça está disponível, por pior que o homem seja, por pior que a mulher seja, a graça de Deus está disponível para ele. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Jesus. A graça está disponível para todos os homens. Mesmo o pior homem da face da terra, Jesus morreu por ele. A vida de Jesus foi vivida na direção dos menos favorecidos. E aqui nós vemos um ângulo diferente de Deus. Porque na verdade, a lei fazia com que os homens se aproximassem de Deus com medo. Mas a graça não. Ela veio trazer um alento, uma novidade. Você agora pode se aproximar de Deus com tranquilidade, sabendo que Ele é um Deus de amor, longânimo, perdoador. No Antigo Testamento, quando nós analisamos as relações de Deus para com os homens, elas eram em volta de um ritual, de rituais que deveriam ser observados, os mínimos detalhes. Mas agora Jesus vem e faz um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora há um convite especial da parte de Jesus. Aqueles ritos ficaram para trás. Nós não estamos mais na lei. A graça de Deus nos alcançou, porque Jesus cumpriu o propósito para o qual Ele foi enviado: morrer na cruz. Eu vou falar de novo: por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, diferentemente dos religiosos da época, ele chegava em determinado local e ele não estava preocupado com a multidão. Dentro da multidão ele olhava um indivíduo, ele via uma pessoa, e ele chamava aquela pessoa, e ele falava com aquela pessoa, ele curava, ele libertava, porque ele estava preocupado com o indivíduo e não com as massas. Ele queria que todos os homens alcançassem a graça dele. Então, mesmo diante da multidão, ele via o menos favorecido. Às vezes você pode pensar: eu estou numa multidão, mas Jesus está te vendo, Ele está te olhando, Ele está vendo as suas dificuldades, os seus problemas, Ele está alcançando você. A graça dele está disponível para você. Jesus nos mostra um modelo de espiritualidade. O modelo dele era diferente dos religiosos da época. O modelo dele era alcançar um indivíduo, se preocupar com o pequeno, se preocupar com o marginalizado. Mas os fariseus estavam preocupados com as massas,
com as elites da época, e não estavam nem aí para os marginalizados. Mas Jesus mostra para eles: não, eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida com abundância. Eu vim para todos. Eu não vim para a elite, eu não vim para os de ordem elevada, para os ricos, poderosos. Eu vim para todos, desde o pequeno ao maior. Eu vim para todos. Todos carecem da minha graça. Filipenses 2,5 fala assim: somos chamados a acolher. Jesus veio acolher a todos os homens. Este é o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que acolhe, o evangelho que traz, que renova, o evangelho que se preocupa com todas as pessoas. Jesus, um modelo de espiritualidade integral. Jesus, qualquer lugar ou situação onde ele estava, era motivo para ele pregar, para anunciar as boas novas. Se ele estivesse num casamento, ele anunciava as boas novas. Se ele estivesse no funeral, ele anunciava as boas novas. Aonde Jesus estava, ele anunciava a boa nova. Ele frequentava todos os lugares. Jesus não discriminava ninguém. Ele ia na casa do rico, na casa do pobre, ele ia na casa do miserável, do enfermo. Ele alcançava todos. Porque na verdade o evangelho, ele alcança todos os homens, todas as mulheres, independente de classe e de ordem. Jesus está olhando você, está te vendo. A vida de Jesus foi a mais interessante manifestação e do amor de Deus. Por isso nós lemos aqui que ele, sendo Deus, não se fez Deus, ele se fez humilde. Mesmo podendo usufruir de todas as benesses que ele poderia usufruir, ele se fez humilde. Ele entrou na casa de Zaqueu, um publicano, corrupto, pecador terrível. Ele olhou para a mulher do fluxo de sangue, ele teve misericórdia daquela vida. Ele viu os leprosos, ele curou os leprosos. Ele viu o cego Bartimeu à beira do caminho gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele estendeu as mãos para aquele cego e curou ele. Jesus, por onde ele andou, ele viu todos aqueles que careciam de um milagre, de uma graça. Por onde ele andava, ele viu tudo, ele compreendeu tudo. E ele não fez acepção de homem, de mulher, de raça, de nada. Ele estava com um único objetivo: eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. E agora Jesus então está caminhando para cumprir o propósito para o qual o Pai o enviou: ir à cruz. Na verdade, quando nós analisamos essa palavra, nós vamos ver o quê? Que em Adão, todos morremos para Deus, mas em Cristo, o último Adão, todos quantos morrem para o pecado, morrem para a corrupção, morrem para aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, em Adão toda a humanidade morreu para viver por um mundo, mas em Cristo todos morreram, o último Adão, para alcançar a maior dádiva que nós podemos alcançar: a vida eterna. A vida eterna. Nós estamos vivendo momentos difíceis sobre a face da terra, todos preocupados. O vírus tem colocado medo nas pessoas, mas Jesus está nos alertando sobre algo interessante: aquele que anda na presença de Deus, de nada tem medo, porque muito maior é aquilo que nos espera. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros aqui nessa terra, mas um dia nós teremos que estar diante do Pai, e aquele dia nós vamos lembrar: graças a Deus que um dia eu aceitei Jesus, que morreu na cruz por mim, e hoje eu posso dizer que o meu
meu nome está no livro da vida, e eu tenho vida para sempre, vida eterna. Eu estou salvo, eu não estou condenado com o mundo, porque eu criei no poder de Deus e naquilo que Jesus veio para cumprir, segundo a vontade do Pai que o enviou. A humanidade de Jesus habilita-o pela sua obediência representativa em nosso favor. Quando Jesus passou por todas as provações, por todas as tentações que um ser humano pode passar, e como diz aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, que diz assim: ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele então cumpriu a vontade de Deus, e agora ele estava o quê? Apto para ir à cruz, porque ele era o Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. E agora ele sendo entregue na cruz, ele estava derrotando de uma vez por todas o adversário das almas. Ele que havia tido uma vitória lá no começo, através de Eva e Adão, mas agora com Jesus ele estava derrotado, porque Jesus não cedeu às tentações que o mundo pôde colocar diante dele. E agora então ele está se colocando no meu lugar, no seu lugar, está subindo a cruz, e o seu sangue está vertendo, e o sangue de Jesus está lavando o pecado de toda a humanidade. Toda mancha, toda nódula foi lançada por terra, porque o sangue de Jesus tem poder para purificar o homem do pecado, da sua vã maneira de viver. E agora nós podemos glorificar e dizer: sou salvo porque tenho Cristo como meu Senhor e Salvador. E concluindo essa mensagem, a igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação. Através da igreja, pregando este evangelho, pregando essa boa nova, Deus nos outorgou poder para, anunciando a obra de Deus, anunciando a cruz do Calvário, redimir o homem da sua vã maneira de viver. Por isso a igreja é o lugar onde você encontra refrigério para a sua alma. A igreja é o local onde você encontra solução para os seus problemas. A igreja é o local onde você encontra respostas para as suas dúvidas. A igreja é o local onde você entende que deve continuar na presença de Deus, porque ela recebeu do próprio Jesus essa incumbência de anunciar o evangelho até que ele volte novamente para buscar de vez a sua igreja para estar com ele na glória. Quem crê isso, glorifica o nome do Senhor. Fique de pé comigo, igreja. Só o Senhor é Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 está escrito assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós recebemos a adoção de filhos. Aleluia. Não existe alegria maior de receber a adoção de filho de Deus. Você recebeu a adoção de filho de Deus. Não é motivo para tristeza, não é motivo para preocupação, agora é motivo de glória, de alegria. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou no mundo sem um timoneiro a me guiar. Jesus está me conduzindo. Ele é o meu mestre, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Não temerei o que me pode fazer o homem, porque Jesus é a minha força. Jesus é aquele que me conduz. Nós somos felizardos. Você e eu, nós recebemos a incumbência do Pai. Nós precisamos continuar o ministério da reconciliação, pregando a boa nova, pregando o evangelho, falando de Jesus, anunciando que Ele salva, que Ele batiza, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
nós somos conclamados, e nós temos a responsabilidade de anunciar esse Salvador, Jesus. Ele passou por todas as dificuldades, andou sobre a terra, viveu no meio dos pobres, olhou para todos os necessitados, padeceu dores, fome, sede, apanhou ali na cruz, mas ele cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado. E o propósito é você, sou eu. Você tem um valor muito grande diante de Deus. Quando o inimigo colocar na sua mente que você é pequeno, que você não tem ninguém, você vai lembrar: não é verdade. O meu Salvador olhou para mim, viu o quanto eu me significava para Ele. Eu que não era nada, não era ninguém, e Ele subiu numa cruz, verteu o seu sangue, e eu estou aqui agora porque Ele me resgatou. Eu tenho um grande valor diante de Deus. Eu sou especial diante de Deus, porque Jesus me salvou, Jesus me libertou. E eu sou mais especial ainda, porque eu recebi a incumbência de Jesus de anunciar a boa nova, de pregar a boa notícia. Os homens estão desesperados, dinheiro não adianta nada, posição social também não. Mas quando você fala do nome que é sobre todo nome, algo diferente acontece na vida das pessoas. Por isso ele escreveu, o apóstolo Paulo escrevendo, disse assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tantos homens que se diziam intelectuais tentaram menosprezar o nome de Jesus, mas ficaram envergonhados. O nome de Jesus vai cada vez crescendo mais, sendo exaltado, porque Ele é um nome glorioso, poderoso. E por isso, com a permissão do nosso pastor Samuel César, do nosso presidente, Bispo Ides, que aqui está representado pelo nosso pastor Samuel, eu quero te fazer um convite, como igreja do Senhor. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Eu tenho certeza que Jesus vai mudar a sua história. Também quem está nos ouvindo pela Rádio Paz, você também pode aceitar Jesus aí. Você que está aí nos assistindo pelas redes sociais, faça também um compromisso com Jesus aí. Eu sei que essa palavra, ela vai trabalhando o coração da pessoa, e ela vai confrontando a pessoa, e com certeza Jesus vai mudando a história das pessoas. Jesus quer mudar a sua história hoje. Quando o pastor Samuel mandou levantar a mão, hoje eu vi que tinha pessoas aqui que ainda não fizeram uma decisão para Cristo. Eu quero te fazer o convite mais uma vez. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Você não vai se arrepender, porque Jesus é fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Esperar mais um pouco. Eu sei que o Senhor está trabalhando, está falando no coração, e eu sei que às vezes algumas pessoas podem pensar assim: não vou lá na frente, eu fico envergonhado. Mas pode vir, Jesus vai te exaltar, vai transformar a sua história, a sua vida. Você que conhece alguém que está visitando a igreja, às vezes ele fica tímido em vir aqui à frente, venha com ele. Jesus quer mudar a história dele, eu sei disso. Jesus quer mudar a história. Só o Senhor é Deus. Se não tem, eu vou estar orando, e eu tenho certeza que essa palavra penetrou no coração das pessoas que ouviram. Às vezes não vem, a pessoa não vem na frente,
mas a palavra vai trabalhando o coração da pessoa. Eu me lembro que quando eu fui numa igreja evangélica a primeira vez, o pregador fez o apelo e eu não fui, mas aquela palavra ficou falando no meu coração, falando, e eu não tive outra opção de que não vir um dia aceitar Jesus. Amém? Oremos. Se você ainda até o final do culto sentir de Deus, vem aqui à frente. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és o Cristo Todo-Poderoso, o teu poder está acima de todos os poderes da face da terra, e nós como igreja estamos aqui anunciando o Evangelho do Reino, o Evangelho que renova, o Evangelho que traz vidas, o Evangelho que realmente muda a história das pessoas. Está aqui chegando um rapaz, e eu sei que tem mais gente. Aleluia. Mais alguém que tenha coragem que esse jovem teve? Como é que é o seu nome? O Igor. O Igor teve coragem de vir à frente e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus vai te confessar naquele dia, pode ter certeza. Oremos por ele. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o Igor, que aceitou o Senhor como Salvador. Eu quero te pedir, escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida, e dê forças para que ele jamais saia da tua presença. Que o Senhor possa dar uma bênção especial, uma vitória especial na vida dele, para ele sentir o quanto vale a pena estar na tua presença. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu agradeço essa rica oportunidade. Pastor Samuel César.